A vida, muitas vezes, é como um rio. Para seu Francisco, ela começou a correr mansamente na ilha do Marajó, em Afuá. Uma infância ribeirinha, com o cheiro da floresta e o barulho do rio, que era um convite constante para a aventura. Mas o destino dos seus pais era a cidade grande, a promessa de um futuro melhor para o filho. Então, ainda criança, Francisco se mudou para a capital, Belém do Pará. O rio da vida dele mudou. O barulho dos botos se tornou o barulho dos carros. A mata, a selva de concreto. Ele trocou o remo pela caneta, o banho de rio pelas longas horas de estudo. Seus pais queriam que ele fosse um contador, um homem de números, com uma vida segura. E ele estava no caminho certo. Até que o destino deu uma guinada cruel. Um incêndio na vila de casas de madeira. Uma tragédia que roubou não só seus pais, mas também seu sonho. A faculdade ficou para trás. Não havia mais tempo para livros e teorias. A vida agora era sobre sobrevivência. Voltar para Afuá não era uma opção. O rio que o levou para Belém agora parecia ter secado. Ele se tornou um rio parado, sem direção. Mas a vida tem um jeito de nos surpreender. No meio daquele caos, do cheiro de peixe e das vozes que gritavam, ele encontrou um novo curso para o seu rio. Conheceu Dona Conceição, uma mulher de fé, cheia de vida, que trabalhava na barraca de comidas típicas. Eles se casaram, e o rio que estava parado voltou a fluir, ganhando um novo propósito. Os anos passaram. Eles prosperaram, montaram suas próprias barracas. Mas a cidade era impiedosa. O dinheiro mal dava para as contas e para as babás que cuidavam dos filhos. O rio da vida deles estava turvo, cansado. O trabalho era muito, e o tempo com as crianças era pouco. O futuro, que parecia tão promissor, agora era uma incerteza. E foi quando a água estava mais turva que um chamado do passado veio à tona. Uma ligação. Uma notícia que mudaria tudo. O naufrágio. A morte de seu tio, seu Raimundo. A herança. As terras, os açaizeiros, o rio da sua infância, agora, o chamava de volta. A sombra que assovia o rio da vida de seu Francisco finalmente retornou ao seu leito original. A viagem até Afuá era uma jornada de retorno, de esperança. Deixando para trás a selva de pedra, eles se aproximavam de uma selva de verdade. O ar era mais puro, o cheiro, mais doce. Mas a floresta, a mesma que o abraçou na infância, agora parecia ter olhos. A casa de seu Raimundo era um sonho. Ampla, bem construída, um verdadeiro refúgio. E a natureza ao redor era um espetáculo. Graviola, pupunha, castanha. O quintal era uma prova de que a vida tinha um ritmo diferente, mais lento, mais generoso. E a comunidade, como sempre, veio ao encontro. Os vizinhos mais velhos foram visitar os novos moradores. Dona Quitéria levou bolos, seu Jaime levou carne de caça e seu Antônio cuidou das bebidas para a calorosa recepção. Os mais velhos contavam histórias sobre o tio de seu Francisco e que lembravam dos pais dele. Os mais novos brincavam com as crianças e tomavam banho no rio. A hospitalidade marajoara é única. Vizinhos que se tornam família. A noite caiu sobre a ilha. As crianças, cansadas da aventura, foram dormir cedo. Mas os vizinhos, de repente, ficaram apressados. O ar ficou tenso. Seu Jaime, com voz preocupada, diz: Francisco, é bom não ficar fora de casa. Tranca a porta, meu filho. Confuso, seu Francisco questiona: Mas por quê, amigo? Pra que tanto cuidado? Sussurrando, o vizinho responde: A noite não é de brincadeira, ela tem olhos. A Matinta. Ela assovia. Uma lenda. Era isso que seu Francisco pensava. Uma história para assustar crianças. Mas, na Amazônia, as lendas são mais do que palavras. Elas caminham. Elas assoviavam. E o som que quebrou o encanto da tarde não era de vento. Era um chamado. Meninos, venham comigo. Tenho doces, tenho brinquedos. Disse a Matinta Pereira. Ela não os atacou. Não os levou. Ela os torturou. O assovio virou uma rotina. Ele vinha à noite, entrando pelas frestas da madeira, gelando os ossos das crianças. Ele vinha de manhã, como um som que parecia só para eles. Deixou as crianças em pânico, sem que os pais entendessem o que estava acontecendo. É ela, Francisco, a Matinta. Ela quer as crianças.
O rio da vida de seu Francisco sempre o levou para longe do perigo. Mas agora, o perigo tinha um nome e um assovio, e estava rondando sua família. Não era mais uma história. Era um tormento que estava roubando a paz de suas crianças. E seu Francisco, que fugiu de Belém, não fugiria mais. Ele enfrentaria o mal. Seu Francisco prepara a armadilha. Suas mãos trêmulas, mas firmes, enquanto ele coloca a peneira e o tabaco. Ele segura a corda, e a sombra em seu rosto mostra sua determinação. Essa noite, o assovio vai ter um fim, sussurra seu Francisco. A Matinta é uma mulher velha e de aparência assustadora, que tem a capacidade de se transformar em um pássaro agourento, geralmente uma coruja ou ave noturna, que solta um assobio fino e misterioso durante a noite. Esse assobio é considerado um presságio, e quem o escuta acredita que algo ruim pode acontecer. Quando a Matinta aparece em forma de pássaro, emite um assobio assustador. O curioso é que, quanto mais distante o som parece, mais próximo o ser está. Diz a tradição que, se a Matinta assobia perto da casa de alguém, no outro dia de manhã essa pessoa receberá a visita de uma velha pedindo café, tabaco ou alguma outra oferta. Se o pedido for negado, acredita-se que desgraças ou doenças podem cair sobre a família. Algumas versões contam que o dom de ser Matinta é passado de mãe para filha ou para alguma mulher escolhida antes da morte da antiga portadora. Quem recusa essa herança pode enlouquecer ou morrer. Apesar de ser temida, a Matinta não é sempre má. Em algumas histórias, ela age como uma justiceira ou guardiã, punindo os maus e protegendo a floresta. A crença diz que jogar sal ou fumo no local do assobio pode impedir a Matinta de fugir em forma de ave, e assim é possível capturá-la. O silêncio é total. Até o vento parece ter parado. O único som é o do coração de seu Francisco. De repente, o assovio, mais forte e assustador que nunca. Das sombras, a figura encurvada da Matinta Pereira surge, seus pés não fazendo barulho. Seus olhos, que brilham como brasa. A criatura se aproxima da peneira, ansiosa pelo tabaco. A lenda dizia que a Matinta tinha que pegar o tabaco na peneira e, se não, ficaria com a pele de gente e morreria. Mas a lenda também dizia que ela era uma bruxa. Uma coisa só, ou as duas. No momento em que a Matinta se inclina, seu Francisco salta da escuridão. O som da corda se enrolando no corpo da criatura. Um grito sobrenatural ecoa pela mata, misturando o som de um corvo com o de uma pessoa agonizando. Dentro da casa, Dona Conceição abraça as crianças, que choram de terror. O lampião treme, lançando sombras nas paredes. A luz do lampião de seu Francisco revela a criatura. O rosto enrugado, o cabelo desgrenhado, o corpo encurvado. Dona Quitéria, a mulher amarga e solitária que a família tinha conhecido. O horror se transformou em espanto. Dona Quitéria? Dona Quitéria não diz nada. Ela olha para seu Francisco com olhos cheios de ódio e fúria, mas sem o brilho sobrenatural de antes. E então, algo estranho acontece. No momento em que a corda se aperta, o som de asas batendo a coa da mata. O grito sobrenatural se repete, mais distante, mas ainda arrepiante. A bruxa não morreu, ela escapou. Deixou para trás a pele de gente para viver na escuridão, assombrando a floresta. E a velha, Dona Quitéria, ficou presa. A lenda se tornou verdade, mas a verdade também tinha uma lenda. O assovio nunca mais voltou àquela casa. A Matinta Pereira não a assombrou mais. O que foi descoberto foi uma verdade que era mais complexa que uma simples lenda, que a maldade humana também pode se vestir de lenda. Mas a Amazônia é uma terra de mistérios. Eles desmascararam a velha, mas nunca souberam se a criatura em forma de coruja, o som de asas batendo e o grito de dor eram parte da armadilha. Ou se eles apenas libertaram a verdadeira Matinta Pereira. Se você gostou, e se você quer mais histórias envolvendo as lendas, assombrações e visagens da Amazônia, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Siga nosso canal para que novas histórias sejam escritas. Até a próxima!